Começa agora, Batendo de Primeira. Alô, amigos, minha saudação, meu grande abraço a você, amigo espectador da minha, da sua, da nossa TV Leme. Estamos saudando o público de Leme, o cidadão lemense que ajuda essa cidade aí para frente, para um programa especial. Nós estamos aqui numa das salas de recepção da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme, a nossa ACIL. E ao meu lado, vocês estão vendo aí o presidente da Associação Comercial, Gustavo Moraes Caselli. O Gu, que é meu sobrinho e que acabou de fazer aniversário, viu? Agora no começo de dezembro, nós estamos aí fechando o ano 2019, aproximando-se de 2020, fechando a primeira administração do Gustavo, que vai continuar presidente da CIL no biênio 2020-2021. Primeiro, Gu, a saudação ao público lemense, ao cidadão lemense e, sobretudo, ao comerciante, ao industrial lemense que ajuda a fazer essa cidade crescer. Que legal! Telespectador lemense, sejam bem-vindos a uma das nossas salas da ACIL, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme. E a gente está à disposição aqui, né, para contar um pouquinho mais da história dessa grande associação, dessa grande casa e o quanto ela é benéfica e positiva para a nossa cidade. Pois é, minha gente, para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui com a companhia da Natália, que nos preparou uma pauta de base, né, para a nossa conversa com o Gu. Nós estamos aí assistidos pelo Alexandre Aparecido de Lima, que é o manager, o chefe aí da edição do programa, acompanhado do seu filho Lucas. E eu começo, presidente, tocando no tamanho da associação comercial. Algo em torno de 1.700 associados e tal. Fala um pouquinho da pujança da ACIL. A ACIL hoje, né, Lu, é uma associação comercial muito forte, de destaque no cenário do estado de São Paulo. Hoje nós representamos em torno de 1.700 empresas que em Leme estão localizadas, empresas estas do varejo, do comércio, da indústria, prestadores de serviço, da agricultura também. A ACIL é agricultura. E com serviços e com soluções para poder facilitar a vida do empresário de Leme ou o empresário que em Leme está, né? Então hoje a gente concentra uma gama de profissionais e serviços e leva uma solução de representatividade, de bons serviços, de boa esfera, de bom relacionamento para essas empresas. Hugo, me chama a atenção, presidente da CIL, que há pouco a gente estava conversando em off, fora das câmeras, e a média normal de empresas portadoras de CNPJ participarem da vida de uma associação comercial da sua cidade é algo em torno aí de 10, 12% das empresas que aderem à associação comercial da sua cidade. Como que é Leme? Nós somos mais... bem legal sua pergunta, Lu, porque é resultado de um trabalho e de uma dedicação que a gente tem. As cidades próximas a nós, né, pegando o estado de São Paulo, como você disse, o normal 10, 12, 15% das empresas que estão instaladas na cidade buscam a associação comercial para representá-la. Em Leme, esse número nosso é muito expressivo, 30%. 1/3 das empresas que estão em Leme estão associadas à ACIL, participam da ACIL e são representadas pela ACIL nas eventuais demandas que elas trazem para nós. Isso é um motivo de muito orgulho para nós, para a nossa casa, porque é uma forma de reconhecer a qualidade dos serviços que a gente tem e da preocupação que a gente tem em fomentar o desenvolvimento empresarial na cidade, né? Leme tem em torno, então, de 5.500 CNPJs, 6.000 CNPJs, 1.700 desses CNPJs estão com a ACIL, estão na ACIL, eles fazem a ACIL, né? Quer dizer que 30%, é 1/3, né, das empresas possuidoras de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica estão aí, são associados da ACIL. Presidente, vamos voltar no tempo, vamos voltar lá para o começo de 2018, quando você foi eleito, escolhido para ser o presidente da ACIL. Nós tivemos aqui na sua posse, inclusive, e eu me lembro bem que uma das propostas que o presidente tinha para a associação comercial era andar em consonância com os
antigos presidentes. Vale salientar que o Gustavo, quando foi escolhido para presidente da ACIL, ele foi escolhido e se tornou o presidente da ACIL a tomar posse mais novo da história da Associação Comercial. Parece que depois de você é o Gesa Zanobia. Mas aí vinha aquela história. A ACIL já teve presidentes, por exemplo, hoje você vê aí o seu Hélio, que por mais de década comandou a ACIL em anos anteriores, o Zé Luiz Sardinha e tal, e são bem mais velhos que eu. Aí você queria assim, não, eu quero trabalhar em parceria com eles. Conseguiu? Conseguimos. Aquela decisão, aquela proposta, ela tinha dois objetivos. O primeiro objetivo era buscar a experiência das pessoas que passaram pela ACIL, pelo cargo que eu ocupo, representando os dirigentes, os diretores, os conselheiros daquela época, quais foram as grandes lições que eles tiveram na época, as principais dificuldades, para que eles pudessem ajudar durante a nossa gestão a desenvolver mais com pouco sofrimento, né? Com poucos obstáculos. Justo. E o segundo objetivo, bem importante também, é a associação comercial saber reconhecer a importância dessas pessoas para a construção dela, pela posição que ela se ocupa hoje, destaque no estado de São Paulo, que naturalmente todo mundo que passa por aqui, seja um presidente, um diretor, um conselheiro, ele deixou a sua contribuição. E não existia dentro da ACIL um modelo, um mecanismo para que esse reconhecimento, no caso, no papel do presidente, se tornasse público e se tornasse constante. Então, quando a gente criou esse grupo, a gente pensou numa proposta de trabalho para com eles leve, sem muitos compromissos de tempo, por outro lado, um compromisso muito grande de ajudar nas tomadas de decisão da ACIL, dada a situação econômica que a gente ainda vive no país, as oportunidades de aceleramento, de crescimento que a gente tem e o mundo empresarial, ele enxerga o longo prazo. Então, é importante enxergar a frente, mas também enxergar a base, o passado daquilo que foi a ACIL. Então, deu muito certo, a gente se reuniu várias vezes ao longo do ano, esse grupo está com a gente sempre nos jantares de comemoração e que, sem dúvida nenhuma, ajudou bastante a ACIL entregar 19. A gente tem uma gratidão muito grande por essas pessoas, porque de fato elas continuam atuando e contribuindo com o empresário de Leme, né, de certa forma. Pois é, para os senhores terem uma ideia, essa conversa nossa aqui com o presidente da ACIL, a gente está bem tranquilo, bem à vontade, sobretudo porque nós somos de uma mesma família. E eu quero tornar essa conversa com o presidente uma conversa humana, que saia daquele padrão, por exemplo, de números, de rigidez, frieza e tal. Vamos a um aspecto, Gustavo, que aconteceu com você em âmbito familiar. Vamos começar por aí. A sua vida, ela deu uma guinada muito forte nesse biênio 2018-2019. Primeiro que em 2018 você assumiu a presidência da ACIL, num ano de eleição. Não interessa agora o lado partidário de A ou B, mas você começou também como um cidadão, pessoa física, ligado a uma pessoa jurídica do Atacadão Lazer, que até então era um pouco sua, um pouco de mais alguém, e hoje ela é sua. A sua vida mudou significativamente nesses 2 anos. Não, né? Sem dúvida nenhuma, bastante, e a gente tem uma gratidão bem grande por tudo isso, né, Lu? Foi um período de mudanças harmônicas, isso é uma coisa muito bacana para deixar registrado, né? Foram mudanças harmônicas e que a ACIL estar ao lado do empresário de Leme, conversar com o empresário de Leme, representar o empresário de Leme, que é algo que bate muito forte em meu coração. Eu tenho muito orgulho pelo próprio histórico familiar de estar à frente de uma categoria que praticamente toda a minha família pertence a essa categoria. Bem lembrado. Fez com que a gente, em algumas oportunidades, avançasse, né, no nosso crescimento empresarial, no nosso posicionamento empresarial na empresa Atacadão Lazer e aumentando, né, a responsabilidade que a gente tem com esse cargo de ACIL.
Tudo que a gente faz, ela tem uma relação de ganha-ganha, e ela precisa ser ganha-ganha. Então, a vida vai dando oportunidades para a gente tomar decisões acertadas, decisões harmônicas, e que essas decisões, essas experiências, a gente precisa passar com quem são os nossos pares. No dia a dia, nesse caso aqui na ACIL, nos empresários, né, e que enche a gente de orgulho fazer esse tipo de situação, porque o empresário merece isso, né? Uma coisa que a gente costuma dizer, quem é que representa o empresário? Isso não é muito claro no Brasil. Então, quando há instituições como a ACIL, como as federações das associações comerciais, que vêm trabalhando por uma causa clara, objetiva, técnica, a gente tem que pegar e dar apoio, tem que se associar, tem que somar a essas instituições e fazer acontecer. Se a gente faz o bem, a gente colhe o bem, né? Algo que é um ditado popular, mas de bastante verdade, né? Que a gente acredita muito nisso. Aliás, nós vamos fechar esse primeiro bloco com essa colocação que você acabou de fazer, porque isso é muito verdadeiro, né? Eu ouvi uma pessoa uma vez falar numa palestra, a ACIL faz tanta palestra atrás, depois nós vamos falar sobre isso também, mas eu ouvi uma pessoa falar uma vez numa palestra assim, a bondade é a mola propulsora do mundo. Se você for bom com o mundo, tendenciosamente o mundo será bom com você. Se você for bom com as pessoas, tendenciosamente as pessoas serão boas com você. Então bate bem com isso que o presidente acabou de falar. Aí um detalhe, uma curiosidade que fica para a gente fechar esse bloco, a empresa do Gustavo, o Atacadão Lazer, é uma empresa que, na sua grande maioria, ela produz em Leme, ela dá emprego em Leme e ela vende para o Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí, de lá do norte do país ao sul do país, então traz o dinheiro lá de fora para cá. Então é uma empresa que tem feito esse trabalho há mais de 20 anos, né, Gustavo? Completamos 25 anos. Uma empresa genuinamente lemense, criada em Leme por empresários lemenses, estabelecida em Leme, que vende para o Brasil todo e agora para os Estados Unidos, trazendo todos esses recursos para a nossa cidade. Pois bem, Lima, vamos dar o primeiro break aí, depois nós voltamos, porque nós temos muito assunto aqui para falar sobre o primeiro biênio em que a Associação Comercial está nas mãos do Gustavo Moraes Caselli. Voltamos já. Você pensa em fazer economia de verdade? Então vai uma dica para você. Faça suas compras no Supermercado Fialho. Todos os dias ofertas imbatíveis em todos os setores. Padaria, açougue, frutas, verduras e legumes e muito mais. Venha economizar com qualidade e com o melhor atendimento da cidade. Supermercado Fialho. Rua Professora Durvalina Cantinho, 190 no Itamaraty. Telefone 3571-9400. Essa é para você que gosta de esportes. A Joia Esportiva tem tudo para todas as modalidades. Tem ainda camisas de todos os times do Brasil e do mundo. Joia Esportiva, uma empresa do Grupo Joia, uma empresa de Leme. Rafael de Barros, 99. A Ótica Fiocco tem produtos de altíssima qualidade, laboratório e assistência técnica de padrão internacional com precisão inigualável, atendimento mais que especial e muita tecnologia. E tudo com a garantia que só a Ótica Fiocco tem. Ótica Fiocco, sua melhor visão. 2 lojas em Leme. Pois é, amigos, estamos aqui de volta, já falamos um pouquinho aí da Ótica Fiocco, da Joia Esportiva, dos supermercados que estão nos patrocinando, nos ajudando aqui também. E agora nós voltamos, né, para a sala de reuniões da ACIL, onde nós estamos ao lado do presidente Gustavo Moraes Caselli, que continuará presidente da ACIL no biênio 2020-2021. Gustavo, presidente, seguinte, eu estou vendo aqui 2 placas, 2 condecorações, digamos assim, da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que teriam sido dirigidas para a nossa Associação Comercial de Leme. Fale sobre essas conquistas. A Associação Comercial de Leme, ela tem uma mãe, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a FACESP, e
todo ano a Facesp faz a premiação de destaque para as melhores associações comerciais do estado. No ano de 2017, que foi o penúltimo ano de premiação, a ACIL ganhou o prêmio AC+, considerando cidades de médio porte como a melhor associação comercial em desenvolvimento local. Um trabalho da ACIL para desenvolver a cidade e, naturalmente, entendendo que uma cidade boa, desenvolvida, ela fortalece a entidade empresarial, que é aquela que a gente representa. 2018 não houve essa premiação e 2019, este ano, em outubro, a gente foi agraciado, a gente foi reconhecido pelo belo trabalho como a melhor associação comercial do estado de São Paulo em gestão. A gestão interna da casa. Como é que a gente faz a administração do dinheiro dos associados, como é que a gente faz o marketing, o nosso processo de RH, a nossa qualificação de pessoas, os nossos processos de treinamento. Então isso é muito interessante, muito positivo, porque marca uma bandeira positiva, quadriculada, na cidade de Leme como uma cidade bicampeã considerando todo o estado, bicampeã em desenvolvimento, em reconhecimento por essa nossa mãe, pela federação. E muito legal, há 6 anos, a ACIL, em todas as situações ou que houve a premiação, a ACIL foi indicada como uma das 3 melhores do estado. Dos 6 anos, dos 2 últimos, a gente trouxe o caneco para casa, né? Mostra a consolidação de um trabalho de longo prazo que a gente prega aqui dentro no nosso dia a dia. Só para fazer justiça ainda e lembrar aí, em 2017, o presidente era o Zé Cláudio Beltrán, que inclusive acabamos de encontrar com ele chegando aqui na Associação Comercial, encontramos com o Chico Pinheiro, com o Zé Sardinha, com o seu Hélio Rocha, né? E agora o Gustavo... e um detalhe, quando o Zé Cláudio Beltrán estava presidente da ACIL, o Gustavo era um dos diretores da Associação Comercial, atuante, participativo, a ponto que chegou a ser eleito presidente da ACIL. Então, essa premiação, em âmbito do estado de São Paulo, ela representa que o caminho está sendo bem caminhado, né? Está sendo bem caminhado, está sendo produtivo, está sendo profissional, está sendo técnico, né? Que é uma premissa da nossa linha de atuação, uma atuação técnica e apartidária, e que existe alguém fora de Leme avaliando como é que a ACIL cuida dos seus negócios, né? Então, é um reconhecimento de um trabalho para toda a nossa equipe, Sebastião, Natália, Karen, Luciana, demais profissionais que aqui dentro estão, e também por empresário de Leme, que de certa forma a ACIL é a classe empresarial de Leme. A gente trata dessa forma. Então acaba sendo um prêmio para a equipe e para todos os empresários que Leme estão e trabalham conosco dentro da casa da ACIL. Bom, então nesse ponto agora, que nós acabamos de conversar aí sobre essa premiação da federação e tal, eu estou vendo aqui na pauta que a Natália preparou para nós, que houve durante a sua gestão, já existia esse apoio, mas houve um apoio incondicional ao CODEL, Conselho Deliberativo de Leme, e ao Observatório Social, com ações pautadas em escutar o associado para trazer resultados e desenvolvimento das empresas, estreitar o relacionamento e fortalecer a representatividade da ACIL. O que é CODEL, o que é Observatório Social? O CODEL, é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Leme, é uma metodologia de origem alemã que cria uma plataforma de diálogo, né, entre as instituições que formam a cidade, como a ACIL, os poderes públicos constituídos, sociedade civil organizada, como escola técnica, como as faculdades, como as lojas maçônicas, o Rotary. Então, toda instituição que tem uma representatividade na cidade se encontra a cada 2 meses dentro da ACIL e a gente debate formas de ajudar os poderes públicos constituídos a desenvolver a cidade. É uma metodologia que tem trazido resultados muito positivos para a nossa cidade, é reconhecido e potencializado dentro da cidade de Leme e que debate no seu âmbito, no seu cerne, no seu âmbito mais forte, o desenvolvimento econômico do município de Leme. E o Observatório Social tem a sua missão, tem a sua visão de valores de trabalhar no acompanhamento
do trabalho de gestão do município. Então, o observatório acompanha, monitora como o município tem se desenvolvido, e o CODEL ele vem com uma pegada mais de ajudar a desenvolver, a contribuir no comportamento propositivo de acelerar o crescimento de Leme. Por que a ACIL trouxe isso para a cidade ainda na gestão do Zé Cláudio? Visitando outras cidades com bons índices econômicos e com qualidade de vida invejável, a gente entendeu que caberia isso à nossa cidade também, poderia ajudar a nossa cidade. E aí a gente trouxe, implementou a metodologia, a gente está à frente principalmente do CODEL, como presidente do CODEL e também da Associação Comercial, no sentido de elevar o nível de Leme do ponto de vista econômico, que essa elevação traga uma melhor qualidade de vida para o povo de Leme, para o cidadão de Leme, e também gere essa contrapartida, que o cidadão de Leme pratique mais cidadania, que ele some as forças que ele tem a instituições que estão trabalhando, prezando por essa preocupação, e leve para a administração pública uma contribuição técnica para que todo mundo ganhe no final das contas, né? O CODEL é a primeira cidade do estado de São Paulo a implementar a metodologia. Leme, a primeira cidade, a única cidade do estado de São Paulo que preza pela metodologia, que trabalha com a metodologia e já traz resultados muito positivos para todo cidadão de Leme, pensando assim. Aliás, eu quero dar a minha opinião de colaboração num depoimento também, porque eu vi quando tudo começou, eu lembro quando você foi para a Alemanha junto com o Zé Cláudio, com o pessoal, eu me lembro vocês indo para Maringá e tal, e eu me lembro também que na ocasião existia uma aura de preocupação assim, agora o CODEL, o Observatório Social, vai pegar no pé do prefeito, vai acusar isso, acusar aquilo. Não, trabalhou em sintonia, chamou para conversar, pediu orientação, chamou gente da prefeitura para ouvir. Então não houve aquela preocupação, presidente, de agredir ninguém, foi ao contrário, vamos ver se isso aqui está sendo feito corretamente, vamos levantar números. Então, quer dizer, 2 anos com você aí à frente e o trabalho está fluindo e dando resultados. Para essas duas metodologias a gente prega e a gente pratica. O comportamento tem que ser propositivo. Dizer aquilo que está errado de maneira sem fundamento técnico, esse tipo de coisa, não existe dentro da metodologia. A metodologia ela tem que gerar o comportamento propositivo, levar soluções técnicas, não é gritar por gritar. Não é esse o propósito. A verdade não é nem gritar, é entender e ajudar a construir. Que isso é cidadania. Basicamente aquilo que todo cidadão deveria fazer pela cidade onde ele mora e pela cidade que ele tanto ama, né? Opa, tem algo que possa ser melhorado? Como é que eu posso ajudar? Eu estou aqui à disposição para ajudar. O CODEL e o Observatório são duas formas de ajudar, respeitando uma metodologia, respeitando os papéis e responsabilidade das organizações envolvidas. Falou muito bem, não gritando por gritar, apresentando fatos, apresentando números. Vamos olhar isso aqui direito, porque dessa maneira sai mais barato, custa menos para o contribuinte. Falando em contribuinte, nós estamos chegando no final aí da campanha acertando suas contas. E eu estou vendo aqui, por exemplo, que houve uma recuperação de algo em torno de quase 100 mil reais para os associados que aderiram ao sistema de acerto de conta, recuperação de crédito, quer dizer, exitosa a campanha, né? É uma campanha a nível nacional, o estado de São Paulo tem feito isso de uma maneira muito forte e Leme não poderia estar à frente de um trabalho como um apoio a um trabalho como esse. Por quê? Ele ajuda as duas pontas. A primeira ponta é o consumidor que está com alguma situação financeira adversa e ele precisa de um empurrão, de um incentivo, de uma forma de conversar com a loja, o estabelecimento, o qual ele precisa fazer o acerto daquela conta. E por a outra ponta é o empresário de Leme que tem algumas contas a receber e que também precisava desse empurrão. Qual é a campanha, na prática e num vocabulário muito simples? A campanha é que a ACIL organiza de forma que as duas pontas conversem, baixa valor de juros, às vezes tira os juros,
coloca para conversar, coloca para parcelar, reparcelar essa situação, de maneira que quem precisa pagar, paga, fica com o nome dele limpo. O Central de Recuperação de Crédito da ACIL é um serviço que a gente tem desenvolvido muito e que todo empresário associado da ACIL pode participar. Nós temos a solução para você recuperar aquilo que você precisa, o seu contas a receber. Nós temos a solução para o seu contas a receber, empresário lemense. E para quem precisa pagar na outra ponta, a gente também tem os mecanismos para ajudá-lo. Procure a ACIL, procure a Denise, que são pessoas que a Denise lidera um grupo de pessoas que está dedicado a resolver esse problema, resolver esse entrave, e todo mundo vá dormir com a consciência um pouco mais tranquila, né, Lu? Ninguém quer dever. E as pessoas não querem passar por dificuldade financeira simplesmente porque elas querem, por ser um desejo. Então nós temos como ajudar a resolver a situação. Então, e para fechar esse bloco aqui, vamos aos números, né? A Natália trouxe aqui para a gente, e acerca desse assunto que o presidente está falando, foram feitas aí algo em torno de quase 10 mil consultas para pessoas no balcão do SCPC e mais de 125 mil consultas empresa. Então, os números confirmam o que o presidente acabou de falar. A equipe está dedicada. Procure a ACIL, procure o CRC e vamos resolver esses entraves. A gente está à disposição e querendo ajudar você, empresário lemense e consumidor lemense. E para encerrar esse bloco também, eu quero falar de festa, né? Porque eu me lembro, nós tivemos aí no jantar de aniversário da ACIL e tal, os presidentes todos lá, Irineu Carraro, fizeram uma mesa lá de presidentes e tal, quer dizer, reinou alegria, reinou descontração. E é nessa hora que às vezes ali no bastidor conversam-se coisas importantes para a ACIL, né, presidente? O jantar é um momento de confraternização, um momento que nós dedicamos algumas horas para valorizar a casa, a importância que a ACIL tem para a cidade de Leme. E os presidentes de gestões anteriores estavam lá, a diretoria, os conselheiros, e que a gente se diverte, mas a gente também troca algumas ideias, algumas figurinhas em prol da ACIL, em prol da cidade de Leme. O jantar foi mais uma vez um sucesso do ponto de vista de ambiente agradável, de música boa, de pessoas se divertindo, e que já é uma tradição, né? Todo ano, todo mês de outubro tem um jantar em comemoração à ACIL, e que a gente aproveita a oportunidade, inclusive, para convidá-lo. Outubro de 2020, o jantar em comemoração da ACIL. Acompanhe as nossas notícias, nossas redes sociais e participe conosco. Será uma alegria muito grande recebê-lo numa data tão generosa como aquela para a nossa ACIL. Beleza, Lima, vamos fazer outro breakzinho aí, daqui a pouco nós voltamos para falar da campanha Comprar Aqui é Bom Demais, e tem mais uns detalhezinhos que a Natália preparou aqui que eu quero falar com o presidente acerca dele. Voltamos já. Você pensa em fazer economia de verdade? Então vai uma dica para você. Faça suas compras no Supermercado Fialho. Todos os dias ofertas imbatíveis em todos os setores. Padaria, açougue, frutas, verduras e legumes e muito mais. Venha economizar com qualidade e com o melhor atendimento da cidade. Supermercado Fialho. Rua Professora Durvalina Cantinho, 190 no Itamaraty. Telefone 3571-9400. Essa é para você que gosta de esportes. A Joia Esportiva tem tudo para todas as modalidades. Tem ainda camisas de todos os times do Brasil e do mundo. Joia Esportiva, uma empresa do Grupo Joia, uma empresa de Leme. Rafael de Barros, 99. A Ótica Fiocco tem produtos de altíssima qualidade, laboratório e assistência técnica de padrão internacional com precisão inigualável, atendimento mais que especial e muita tecnologia. E tudo com a garantia que só a Ótica Fiocco tem. Ótica Fiocco, sua melhor visão. 2 lojas em Leme.
Pois é, amigos, estamos aqui de volta com o nosso Batendo em Primeira, aqui falando hoje da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme, e lembrando mais uma vez, mandar um abraço aí para o pessoal do supermercado Fialho, que tem a loja lá também no Jardim Empírio. Passei lá na frente essa semana, rapaz, movimentadíssimo, molecada brincando na frente, com brincadeiras preparadas. Senhor, grande abraço, associado da Sil, viu? Associado da Sil. Ô, presidente, eu estou vendo aqui o seguinte, primeiro assunto que eu gostaria nesse bloco agora de tocar com o presidente, antes da gente falar da campanha Comprar Aqui é Bom Demais, eu estou vendo aqui um núcleo de mulheres empreendedoras, aliás, eu já fiz entrevistas com elas. A Sil abriu definitivamente as portas para as mulheres darem o pitaco delas na vida da cidade em âmbito comercial e industrial. Ainda aproveitando o momento do Brasil e o reconhecimento das mulheres, né, para a vida das pessoas, de certa forma, e o crescimento que elas têm tido no mundo corporativo, e dentro de uma campanha da FACESP, a gente iniciou o núcleo das mulheres empreendedoras dentro da Sil, no sentido, né, com o objetivo de dar a oportunidade ao gênero virem para dentro da nossa casa, né, dentro da Sil, e discutir os assuntos empresariais. Hoje nós temos um grupo de mulheres participando da dirigência da Sil. Primeira diretora na história da Sil está nessa gestão, a Márcia Darós. Nós temos muitas mulheres que participam do conselho. Então a gente entendeu que a Sil precisava criar uma forma de dar oportunidade para que elas pudessem sentar, conversar, debater, se desenvolver, né? E mais importante que isso, trazer essas experiências que o gênero feminino tem, essa sensibilidade que o gênero feminino tem para dentro da nossa casa. A Sil é uma instituição que preza muito pelo equilíbrio das suas ações. Então, com a criação do grupo dentro da metodologia Empreender, nós buscamos criar condições e também aprender com essas mulheres como é que elas têm avançado de maneira tão rápida, tão bonita e tão completa no mundo dos negócios. E está rodando, está funcionando, está bacana, todo mês tem encontro entre elas têm gerado uma movimentação muito positiva dentro da cidade, do ponto de vista de negócios e também do ponto de vista social. Então as três mulheres, a Paula Rosolém, a Cristiane Bertin e a Fanny, nossos parabéns por tudo aquilo que vocês têm feito em ajudar a empresária, a mulher empreendedora de Leme, a crescer, a se desenvolver e trazer a experiência dela para dentro da nossa casa. Bem, eu me lembro também no âmbito de palestras, a Associação Comercial, ela foi forte, ela foi muito forte. Eu volto lá na gestão do Zé Cláudio Beltrán, quando ele trouxe o Mário Sérgio Cortella, por exemplo, nós fizemos até uma matéria com ele lá no Clube de Campo Empírio, aí veio o começo da administração do Gustavo, o Luiz Arthur Nogueira, o Leandro Carnal. Recentemente nós tivemos um programa do Bial, depois nós tivemos um programa na Televisão Cultura, que reuniu esses pensadores, quer dizer, a Sil fez isso antes, né? Trouxe eles aqui. Então, nesse hall de palestras, presidente, estou vendo aqui, ó, Ciro Bottini, eu estou vendo aqui também um encontro sobre negócios com imersão na língua inglesa. E, quer dizer, a Sil não deixou de se preocupar com uma diversidade enorme de pensadores, de orientadores, e vai continuar fazendo isso, presumo eu. Isso é muito importante porque está dentro do nosso pilar, dentro do nosso trabalho, a Escola de Negócios e Empreendedorismo, que ela tem por objetivo, ela preza por capacitar o empresário para os desafios do dia a dia que a vida nos leva, né, nós empresários. Então a gente trouxe rapidamente uma componente econômica, para que viesse mostrar como seria o ano de 2019, uma componente filosófica, como é que as pessoas se comportam, a história da humanidade evoluiu e como é que isso interfere no nosso dia a dia e vai interferir para os nossos negócios futuros. A gente trouxe especialistas em vendas para ensinar a vender mesmo, porque todo esse esforço nosso, ele não se torna adequado se não mudar a situação econômica das empresas. As empresas precisam vender mais, precisam reduzir custos.
A redução de custos também foi uma componente que a gente trouxe ao longo do ano, porque muitas vezes o mercado coloca preço naquilo que a gente faz, então cabe a gente fazer a lição de casa interna de reduzir os nossos preços, nos ajustarmos para que a gente tenha condição competitiva de mercado e, de certa maneira, né, passando por todos os pontos da administração das empresas, a gente passou ao longo do ano formando o empresário, tratando dos assuntos, o marketing digital, que é uma grande tendência, não de futuro, de agora, ou a gente faz marketing digital agora, ou a gente não consegue chegar no futuro. Então são preocupações que a gente tem no dia a dia, para que a gente possa preparar o empresário de Leme para superar as dificuldades que todo mundo tem, né? E isso não vai acabar, pelo contrário, a gente tem que potencializar. Todo dia, toda semana tem que ter alguma coisa na CIL para ajudar o empresário a prosperar. A campanha tem ela é histórica dentro da CIL, a gente sempre faz e ela vem melhorando a cada ano. E tem alguns causos bem interessantes dela, né? E alguns desafios bacanas. Porque ela começou na Páscoa e ela vem crescendo muito ao longo do ano. Então ajuda as empresas que acreditam na campanha, participam da campanha com a gente a vender mais e também valoriza o consumidor de Leme que poderia estar comprando em outras cidades, ele está escolhendo comprar em Leme, manter o dinheiro em Leme, ajudando a desenvolver em Leme, e aí ele é agraciado com essas oportunidades que assim cria, né? É bem interessante a campanha, é bem positiva a campanha e vem a cada ano posicionando o Leme como destaque regional em relação a uma iniciativa de que comprar na própria cidade é bom demais, comprar em Leme é bom demais, esse é o nome da campanha. Aliás, lembrando para você em termos de números também, a Natália preparou para a gente aqui, são mais de R$110 mil em prêmios, são 17 sorteios, né, que nós tivemos, prêmios instantâneos, totalizando aí praticamente R$60 mil, porque você tem o sorteio instantâneo, e a premiação agora no dia 5 de R$10 mil, né, sem contar isso que o presidente acabou de falar, da troca por panetones, que nós começamos lá na Praça da Cerâmica Maristela, depois nós passamos ali pela Praça do Trabalhador, passamos pela Praça Allan Kardec, passamos pela Vila São João, Vila Santúcia, onde está a igreja, né, de São Benedito, e a CIL fez esse trabalho de ir ao encontro do cidadão onde ele está. Eu quero lembrar um aspecto importante, interessante, presidente. Eu já fiz muita propaganda com carro de som pelas ruas de várias cidades e a hora que você terminava o seu pronunciamento, você falou assim, em qualquer cidade, né, o cidadão que é daquela cidade, comprar lá é bom demais. E a gente, quando exaltava isso, eu estava lá em Pirassununga, eu estava lá em Araras, eu podia estar lá em Aguaí, que eu falava, gente, compra aqui no comércio da sua cidade, dê para ver. Você causava um efeito de simpatia muito grande, porque eu acho que a gente tem que gostar do que é nosso, nós temos que privilegiar. Nós precisamos do dinheiro aqui para gerar emprego, porque é esse empregador que paga imposto que gera emprego, né? A nossa campanha tem esse tom de conscientização, né, que de fato tem que comprar em Leme, tem que comprar das empresas que mantêm o dinheiro em Leme, não somente se instalam aqui e levam embora todo o dinheiro para outras cidades, não reverte benefícios sociais para a cidade. Porque, na verdade, o que ocorre é que é um ciclo. Se as empresas que estão em Leme estão fazendo sua lição de casa de forma positiva, têm criado condições de atender bem o consumidor compra em Leme, essa empresa prospera, cresce, investe em Leme, a gente está potencializando a cidade, a gente está fazendo a cidade desenvolver. E a gente consegue manter o dinheiro da nossa cidade em nossa cidade, o dinheiro gerado aqui, aplicado aqui. E, de fato, essa campanha ela soa de maneira muito positiva na região mesmo, porque ela é consistente em Leme, ela é duradoura em Leme e a gente não mede esforços para que o dinheiro de Leme fique em Leme. Isso é um conceito que toda cidade tem que desenvolver mesmo, né? Para pensar na perenidade dela, na prosperidade dela e que pessoas de Leme dependam de Leme, que Leme tenha condições de atender bem o seu munícipe, né? É o tripé que a gente trabalha no dia a dia. Bem, e
para caminharmos para um final, lembrando aí alguns momentos épicos, né, do ano da Associação Comercial, dos 2 anos do biênio do presidente Gustavo. No aniversário de Leme, a orquestra da Universidade Federal de São Carlos esteve aí abrilhantando. É bonito você ver quem sabe fazer e fazer bem feito, né? Então nós temos tido aí muitos eventos, e eu pergunto agora para o presidente o seguinte: houve uma aclamação, o presidente continua presidente de 2020, 2021, já tem alguma coisa de antemão preparado? Porque agora você entra mais experiente, né? Sim. Você já entra com o conhecimento de quem administrou a associação comercial num mandato e vai para o segundo. Não vai abrir mão de ouvir os mais velhos. Não. A verdade, a gente, voltando um pouquinho, a gente teve 2 eventos muito legais para premiar a cidade. A gente acredita em Leme, a gente ama Leme, né? Então, toda vez que Leme faz aniversário, a CIL cria uma forma de aproveitar essa situação e parabenizar, criar boas condições aos munícipes. O ano passado a gente teve a orquestra e esse ano a gente trouxe a banda Estralo, que é uma banda que fez um baita showzaço lá no Lago Municipal, colocou todo mundo para pular, das crianças aos mais experientes, e que gerou um movimento muito positivo mesmo, e que as imagens mostram isso para a gente ao decorrer da entrevista. E o ano que vem a Associação Comercial, ela vai continuar nessa pegada de resultados. A gente entende, a diretoria e o conselho dessa gestão entende que nós temos que aumentar a capacidade de gerar resultados, não esforços. O que a gente quer é resultado, não é se esforçar. Então essa é a nossa pegada. O ano que vem ela vai ser ainda mais forte, entendendo os processos de trabalho da CIL, se aproximando do empresário lemense, ouvir o empresário de Leme, quais são as necessidades, quais são as demandas, e representar frente a essas situações. Continuar muito forte no aspecto de formação empresarial e no intercâmbio de informações entre os empresários que participam da CIL, gerar rodadas de conversas, rodadas de ideias, apoiar os eventos sociais do município, como o CODEL, as metodologias de trabalho como o CODEL, o Observatório. Então a CIL vem cada vez mais forte, cada vez mais ampla, cada vez mais próxima ao empresário, gerando condições para que o negócio dele prospere. É essa a grande razão de ser da CIL, fazer com que as empresas filiadas, associadas, se desenvolvam, que elas cresçam, que ela tenha as melhores práticas de gestão. Daqui a pouquinho, na virada do ano, a gente já tem como compromisso uma palestra de aspectos econômicos 2020, convidando o empresário de Leme a vir participar. A gente vai ter uma grande novidade, mais para o final do ano, que vai ser um negócio histórico na cidade, que é uma palestra de renome, olha, eu vou dizer assim, internacional, que vai valorizar o trabalho em time, o trabalho respeitando a diferença entre as pessoas, e também sem deixar de citar o tradicional debate entre os candidatos a prefeito, que a gente deve fazer em setembro, ocasião naquela que os empresários lemenses, os munícipes podem vir até a CIL, e de maneira respeitosa ouve a proposta de trabalho de cada um dos candidatos a administrar, a governar a nossa cidade. Aliás, esse debate, a CIL também criou isso há uns anos atrás aí, já fez isso em outras ocasiões e não perdeu o foco, né? Como não perdeu o foco, eu estou vendo aqui também, o terceiro Integra Ação aconteceu na administração do Gustavo, o Empretec, enfim, essas ações que visam, vamos mexer com o comodismo, às vezes, do empresário que está meio acomodadão, quietinho no canto dele, peraí, tem essa novidade. Tecnologia, Gustavo, o que está avançando essa tecnologia? Hoje é um aparelho celular, amanhã esse aqui já não serve mais, é outro. A gente trata isso de uma maneira interna que a gente chama a comissão de inteligência, até liderada pela própria Natália, né? Dentro da nossa rotina de trabalho, o que é que está acontecendo no mundo, entender o que está acontecendo no mundo e criar soluções para que os empresários hoje que não dominem isso, aprendam a dominar, aprendam a praticar, para que daqui a alguns anos, onde tudo vai estar na palma da mão,
ele consiga manter o negócio dele em pé. Então é um comitê interno da ACIL de inteligência de mercado para tratar inovação, inteligência de mercado, as grandes mudanças, não só do ponto de vista da ACIL, mas como é que a ACIL leva isso para tornar isso viável para quem tem uma empresa em Leme. Presidente, para terminar, eu volto ao aspecto família também, mas antes eu quero fazer uma lembrança. A ACIL, quando ela começou, ela significava Associação Comercial e Industrial de Leme. Hoje ela é Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme. Leme é uma cidade que tem uma força agrícola grande. No começo da sua entrevista hoje, você mencionou esse fato. Vamos dar essa lembradinha aí nesse final de ano para os nossos agricultores. Tem a feirinha toda quarta-feira, tal, enfim, a ACIL está caminhando ao lado do agricultor. Sim, inclusive a feirinha saiu de um núcleo do empreender de Leme, da APRU, que trabalhou dentro da ACIL, com os apoios da ACIL, e hoje, com a revisão dos processos da ACIL, como é que a gente trabalhou 2019? Se aproximando dos sindicatos, dos produtores rurais, representando esses produtores rurais. Com essa nova revisão de processos, a nossa estratégia de negócio vai ter uma pessoa dentro da ACIL dedicada a esse assunto. O produtor rural ele tem uma importância muito, muito grande na nossa existência, não é nem questão econômica, é aquilo que a gente come. E ele, para manter o negócio dele em pé, frente a esse crescimento e essa oportunidade da agricultura no Brasil, o Brasil é muito forte nesse aspecto, naturalmente Leme acompanha esse caminho, a gente precisa, ajudar aqueles que precisam a se desenvolver, a crescer, a entender como que o caminho está indo para isso. E sabe outra coisa muito interessante? A ACIL tem muito o que aprender com eles. Então é criar essa proximidade para que a gente aprenda e ajude-os a se desenvolver conforme eles precisam. O produtor rural em Leme tem os sindicatos que representam ele. A nossa função, de maneira alguma, é dividir o espaço e sim entender como é que a gente pode ajudar, inclusive trabalhando junto com os sindicatos que fazem essa representação. Maravilha! Então agora, para terminar, por isso que eu falei que eu ia terminar no aspecto humano, familiar e tal, como é que a doutora Ângela, como é que a Alice encararam o presidente assumindo a associação comercial, a Alice pequenininha ainda, está crescendo praticamente junto com você, apareceu até na TV, numa entrevista sua que eu vi, e a Ângela também acabou entendendo, opa, peraí, mais 2 anos meu marido vai estar lá, meu pai vai estar lá, em casa tudo bem? Eu vou aproveitar essa deixa e eu vou dividir isso em 2 momentos. O primeiro momento quando chegou o desafio, eu tive um apoio muito grande em minha casa, pela própria Ângela. A Alice não entendia tão bem o que é isso, E olha, você precisa devolver para as pessoas as coisas boas que a vida te deu, nesse compromisso. Vai lá, alguma coisa você pode ajudar, vai lá e ajuda nisso alguma coisa. E aí, ao longo desses anos, a Alice foi crescendo, foi desenvolvendo, e é uma criança que fala: papai, quando tem sorteio da ACIL, que eu quero ir junto. Papai, o que vai ter da ACIL para a gente ir junto? Então, ela vem junto nessa pegada, participa com a gente. Quando foi dobrar, esses próximos 2 anos, eu fui para casa, falei o seguinte: olha, tem oportunidade de ficar mais 2 anos. E a resposta que eu tive da minha esposa foi: o que seu coração diz? E você entregou tudo aquilo que você poderia entregar para a classe empresarial de Leme? Eu falei que não. Ela falou: então você já respondeu que você vai continuar mais ou menos nisso. E aí, a hora que eu fui conversar com a Alice, falei: olha, vai ter mais sorteios, vai ter mais eventos da ACIL. Ela falou assim: oba! Então, do jeito infantil dela, ela deu uma anuência bastante bonita. E eu gosto muito que ela participe comigo, porque nós temos que estimular a próxima geração a trabalhar ajudando o próximo, a cooperar, a se associar, a entender que um concorrente não é um inimigo e que juntos a gente pode se posicionar e todo mundo se dar bem na vida, E o segundo momento que talvez um grande fator emotivo para mim é que, se eu dividir minha família, toda a minha origem, do lado materno,
meus avós tinham um negócio. Os meus tios têm negócio, minhas tias são empreendedoras individuais. Do lado paterno, a minha avó tem negócio, meu pai teve negócio, minha tia teve negócio. Então, quando falta aquela energia, mas será que vale a pena? Se eu olhar para trás, é em função dessas pessoas que chegaram à situação empresarial de Leme, né, que eu tenho dentro de casa, nesse patamar, e também nas próximas gerações, como minha filha, meus sobrinhos, meus primos, que olha, um dia eu saí de casa para cooperar com as pessoas, para me associar com outras instituições e ajudar Leme. Então que eles sirvam de inspiração, que eu sirva de inspiração a eles, assim como os meus familiares no mundo dos negócios, empreendedores, individuais, empresários, serviram a mim também. Maravilha. E para terminar, eu lembro o seguinte: em 2018, quando o Gustavo assumiu a associação comercial, a avó dele, a dona Ana Sá, que ia fazer 88 anos, estava aí na plateia. Esse ano ela fez 90 anos e se você passar na loja dela, ela está lá. Tá certo que ela não está carregando cadeira, não está carregando mesa, ela não tem idade para isso, mas ela está lá acompanhando. Então isso comprova a origem que o Gustavo acabou de dizer. Para terminar, parabéns para a sua equipe. Parabéns para a sua equipe da Associação Comercial, seus diretores, os colaboradores e seus funcionários. É verdade. A equipe é muito boa, ela é muito forte, e quando a gente participa de uma situação como essa, uma entrevista como essa, eu sou apenas o interlocutor do trabalho da equipe. Os nossos profissionais internos têm competência técnica, eles têm uma garra muito grande, uma vontade muito grande de servir o empresário lemense. E para temperar essa força interna da ACIL, vem o papel dos dirigentes, todos eles voluntários, que vêm para cá e coloca no dia a dia da ACIL aquilo que é o mundo estando à frente de um negócio, tendo que vender, pagar as contas e fazer sobrar algum dinheiro para poder levar para casa, para pagar a energia elétrica da casa, para comer, para poder manter a vida dentro de um ritmo mais ou menos natural. Então, a toda essa equipe, desde o começo da ACIL até a presente data, os nossos parabéns e um abraço especial, principalmente às pessoas que estiveram conosco realizando as ideias que a gente trouxe em 2018 e 2019. Maravilha! Com trabalhos de Alexandre Aparecido Lima, acompanhado aí do seu filho Lucas, apresentação minha, José Luiz, colaboração de informações da Natália, que nos passou aí todo um orientativo, e com a fala fácil do presidente Gustavo Moraes Caselli, nós encerramos aí essa nossa entrevista sobre o histórico da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme. Obrigado a todos.